é importante a gente dizer que, em 1975, a ONU havia instituído a década da mulher. Então, isso significa dizer que o crime Ângela Diniz acontece justamente um ano depois da instituição da década da mulher pela Organização das Nações Unidas, em que nós temos um Brasil, a despeito de um contexto de ditadura militar, já efervescido pelos movimentos feministas e movimentos de mulheres, né? Inspirado até pelo movimento feminista americano, onde as mulheres lutavam, né, até pelo próprio surgimento da pílula anticoncepcional, pela emancipação, pelo respeito às suas vidas e emancipação de seus corpos. Então, quando o feminismo ele chega à sociedade, a princípio, ele chega como esse movimento disruptivo, aparentemente agressivo. Por quê? Justamente porque as mulheres não tinham voz. As mulheres elas foram milenarmente, historicamente silenciadas. Não tinham vontade. Elas não podiam decidir quantos filhos podiam ter. Elas não podiam, como assim decidiu Ângela, romper os seus relacionamentos, e se assim rompessem os seus casamentos pelo desquite, estavam destinadas a perder a guarda de seus filhos, porque ser filho de uma mãe desquitada era equivalente a ser filho de uma mãe prostituta. Então, na sociedade mineira dos anos 70, quando Ângela Diniz se desquita de Milton Vilas-Boas, ela perde a guarda de seus filhos como uma forma de castigo. Então, é muito interessante que a gente veja o quanto Ângela se torna esta mulher exuberante, esta mulher dona de si, protagonista, o preço que ela paga por suas escolhas. Ao mesmo tempo em que se torna essa mulher exuberante, ela se torna essa mulher estigmatizada pela sociedade, inclusive após a sua morte. E aí, o que o movimento feminista faz? A partir do primeiro julgamento de Doca, elas dizem não. Até porque uma das teses, ou seja, alguns dos argumentos jurídicos utilizados pela defesa de Doca é que o cliente, o Doca, matou sim. Ele matou em legítima defesa de sua honra para que pudesse lavar a sua honra com sangue. Ele matou por amor. Este foi dos argumentos utilizados à época pelo brilhante advogado criminalista Dr. Evandro Lins e Silva. Então, o que acontece? Você tem uma forma de minimizar, ou seja, de justificar este crime contra esta mulher, dizendo que este homem teve razão em fazê-lo, porque a atitude libertária desta mulher, quando decidiu escolher por romper o relacionamento com ele, o desonrou, feriu a sua honra. Então, era justo e legítimo que eles terminassem como uma réplica do período natural e legítima de exterminar a vida daquelas mulheres, a vida de Ângela Diniz. E o que esse feminicídio, à época, faz? O que a morte de Ângela Diniz faz? Ele cria um novo capítulo na história dos homicídios daquela época de mulheres na sociedade. Esses homicídios aconteciam a todo o tempo. E Ângela Diniz se torna essa morte tão emblemática porque era uma mulher, como eu já disse aqui, uma mulher branca da alta sociedade e que era uma mulher que vivia nas páginas das colunas sociais. Ela era uma socialite. Quantas mulheres anônimas no Brasil daquela época tinham sido assassinadas e sequer nós tivemos conhecimento, porque era natural o extermínio de mulheres à época por uma prática que o feminismo sempre veio a combater e a questionar, que era a prática da misoginia, o ódio natural às
mulheres. Realmente é um tema angustiante da gente falar, porque é literalmente até ontem, né? A tese legítima defesa da honra só caiu ano passado, né, no STF. E reiterando aqui que ela só caiu por muita pressão da própria sociedade sobre os limites éticos da advocacia, né? Vale tudo, né? Cometer outros crimes para defender a suposta inocência do cliente, né? Colocar a vítima como ré. Então, foi um avanço muito importante. E vou até fazer um gancho a uma outra tese utilizada, muito curiosa. Eu particularmente, nunca tinha visto em outro caso. E é uma tese que foi muito aclamada no julgamento da Ângela. A Ângela, logo depois que se casou, ela fez o testamento dela. E daí começaram a... E ela era um pouco depressiva também, em alguns momentos da vida. Ela era uma pessoa, dizem aí os jornais, né, muito feliz, o que esbanjava e alegria, mas que no íntimo algumas pessoas relatavam algumas questões de infelicidade, justamente pela questão da guarda dos filhos, né? Sim, imagino que difícil para ela. Então falavam dessa questão que provavelmente ela queria se matar e daí a tese que eles utilizaram um pouquinho nesse segundo julgamento, o que mais utilizaram foi a legítima defesa da honra, mas o segundo julgamento utilizaram com muita força, foi de que, em verdade, foi um suicídio na mão de outrem. Nem existe essa tipificação no, gente, a pessoa, no Código eles são Penal. criativos, não? Então, que ela, na verdade, instigou ele porque ela queria praticar o suicídio. Ela praticamente pediu para ele matar. E... Como se ele fosse um policial das Forças Armadas, porque isso acontece, viu, gente? Muitas pessoas que cometem atos bizarros, eles vão sabe, vão enfrentar, às vezes, a autoridade policial, e aí, quando isso acontece, o policial está armado e vai tirar a vida daquela pessoa. Mas ele é um policial. O marido, ele era o quê? Um empresário, né? Isso, parece que era um empresário. E é importante colocar também, até para desmistificar isso. Infelizmente, não havia sido o primeiro caso de violência doméstica que a Ângela passara. Digo o primeiro caso não com Doca Street, que a gente já falou aqui que ele agredia, mas um outro namorado, o namorado anterior ao Doca, ela também tinha sido vítima de violência. E daí a população da época e a de hoje vai julgar da mesma forma. Vai falar, então ela mereceu, 2 pessoas batendo nela, mereceu. E, então, acho que vale a pena a gente voltar a falar sobre o ciclo da violência, da mulher ficar presa nisso, ter dificuldade de sair disso. E daí, porque ela não era recatada do lar, porque ela se colocava nessa questão de enfrentamento, de não aceitar a violência, ela merecia apanhar. Então, são diversos contextos que a gente tem que trazer novamente para o debate. Daí volta a pergunta da Carla, trouxe todo esse gancho do caso para poder responder a pergunta da Carla, né, sobre educação. O que a gente pode fazer para mudar essa sociedade? Por que a educação está mudando, não muda? Porque não cabe a gente colocar toda essa responsabilidade na mulher sobre educar o filho, ou até no pai de educar o filho, né? A mudança tem que ser estrutural, porque a gente está falando de um sistema do patriarcado. Quando a gente fala em feminismo, né, acredito que a maioria dos telespectadores sabem, mas talvez seja interessante explicar para quem não sabe, porque existem algumas falácias na internet. Feminismo nada mais é do que a defesa pelos direitos iguais, então que a mulher não seja oprimida. Tá? Então, que a gente tenha esses direitos equinâmes. Então, poxa, se você é contra o feminismo, eu tenho certeza que é porque você não conhece o conceito. Porque senão você seria a favor. Então, quando a gente fala sobre a mudança que a gente espera na sociedade, a gente tem que falar de uma mudança estrutural, que no meu entendimento é só com a criação de leis. Então, a gente precisa urgentemente de educação de gênero nas escolas. A gente precisa falar sobre direitos humanos na escola, né? Não basta uma educação dentro de casa. Tem que ser estrutural, tem que vir das escolas. Acho que quando a coisa for dessa forma, talvez a gente possa sonhar um dia com uma sociedade menos punitiva, né? Talvez esses índices todos baixem. É importante trazer também que, infelizmente, nesse primeiro trimestre, São Paulo, capital, foi recordista em feminicídio. Então, esses índices cresceram novamente nesse primeiro trimestre, agora de 2024. Então, é um tema antigo, mas parece que a nossa sociedade não mudou muito, né, Carla? Não. O que é desesperador.